Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez aqui nos reunimos para refletir, Senhor, sobre os Teus ensinamentos, através dos esclarecimentos dos Espíritos, que fundamentaram essa doutrina, que dá um norte, uma visão ampla, um sentido para o nosso entendimento de nós mesmos, da vida, do passado, do futuro, Senhor. Estamos cientes da nossa pequenez, da incapacidade ainda, Senhor, de absorver conhecimentos que estão além do nosso atual estágio. Mas isso não nos impede de encher o coração de reverência e respeito, admiração e gratidão pela Tua obra infinita e ainda tão pouco conhecida por nós mesmos. Deus, nosso Pai, Senhor da terra, do céu e da imensidão, nós te agradecemos pelo simples fato de estarmos aqui hoje. A Jesus, nosso Mestre, no qual colhemos os ensinamentos para seguir a nossa vida, também nossa gratidão. Que possamos ampliar nossos conhecimentos, que possamos enxergar ângulos que antes não enxergamos, que possamos vislumbrar nas questões colocadas aos Espíritos neste livro que estudamos, as questões essenciais da vida e que podem nos ajudar a nos encontrarmos conosco mesmo nesse caminho. Muito obrigado, Senhor, que possamos estar ligados aos companheiros trabalhadores do plano espiritual. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Amigos, então, a gente terminou aquela parte das reencarnações, dos diferentes mundos, e semana passada, para os que não vieram, né, a gente começou foi feriado, né? Começamos o próximo tópico, que são as transmigrações do Espírito, né? Nós estamos no livro 2º, estudando o mundo dos Espíritos, né? Estudando os Espíritos, os desencarnados, né? E especificamente no capítulo 4, que fala das múltiplas, né, da pluralidade das existências. Só para a gente sempre saber onde nós estamos. Todos esses capítulos aqui, e mais alguns, são da segunda parte do Livro dos Espíritos. Dentro do capítulo 4, a gente tem várias divisões, né? A gente saiu da seção 3 e foi para a seção 4, se não me engano. Que já foi esse daqui, já foi. Tudo isso daqui foi da parte dos diferentes mundos, as categorias de mundos, Por que está na parte das na pluralidade das existências? Porque a conclusão mais simples, né, resumida, é que o espírito pode reencarnar em outros mundos, em diferentes mundos. E entramos na transmigrações progressivas. E eu aumentei um pouquinho a fonte para ficar mais fácil para a gente. Então, a gente viu semana passada que o espírito não é criado, ou desde o início de sua formação, ele não está pronto. Não foi isso que a gente viu? O espírito... Mas como assim? É um raciocínio longo, né? Eu vou tentar resumir, porque tem bastante gente que não estava aqui.
Mas a comparação que os espíritos vão fazer é essa aqui, ó. Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. O homem, o ser encarnado, o ser material, tem o seu nascimento, né, até a sua morte, do corpo físico. Nesse trajeto, ele não nasce pronto, com as suas faculdades prontas. A criança não nasce sabendo falar, ela não tem o pensamento formado ainda, a consciência dela começa bem devagarzinho, depois ela vai adquirindo. Então, da mesma maneira, ele está dizendo, o espírito também não está pronto. No início da sua formação, ele ainda não tem a plenitude das suas faculdades, das suas capacidades. Então, então como começou? Como são criados os espíritos? Se o espírito é imortal, não vai acabar, ele também não teve um início? Ou teve? É uma pergunta, no mínimo, interessante. E como que foi a conversa semana passada? O que nós aprendemos? Uma coisa nós sabemos, que nós começamos, tudo na natureza começa simples e vai evoluindo. Tudo, sempre. Os mundos, os espíritos, os corpos, o conhecimento, a moral, tudo progride. Tudo evolui. Então, o que ele está dizendo é que o espírito não é criado assim. Deus falou assim, o mundo está tão chato, eu vou criar o ser humano. Aí foi lá e plim, criou os espíritos. Agora eles vão começar a reencarnar. Primeira encarnação, depois reencarnação, reencarnação, até aprender. Não. Não é assim que o mundo funciona. O mundo funciona sem saltos, ele funciona gradualmente. Então, o espírito, eu trouxe semana passada o livrinho do André Luiz, né, Evolução em Dois Mundos, para a gente lembrar. O espírito começa a sua trajetória em outras organizações biológicas, das mais simples até chegar nas organizações animais, passando milhões de anos, que é uma quantidade de tempo que nós não conseguimos colocar no nosso pensamento, né? Nós vimos essa questão da escala de tempo também. E até um determinado momento específico, que não é assim agora é. Não, era 11h59 e agora é meio-dia, pronto. É agora. A partir de agora é espírito, com consciência, com pensamento. Não. Um processo gradativo, o espírito vai se tornando espírito. Né? A gente não fala assim para o jovem, fala assim, arranjou um emprego, tá namorando, agora virou gente. Né? A gente fala assim, não é? Por quê? Porque não nasceu gente, entre aspas, brincando, né? Tá virando gente. Né? Ou então quando alguém que não era educado passa a ser educado, a gente fala isso, né? Tá virando gente. O espírito também vai virando espírito. Nas suas múltiplas transmigrações. É difícil engolir isso, né? Imagina na época do Kardec, quando a evolução, nem a evolução material, a evolução material também era novidade. Muito mais ainda. Então era difícil. Pra vocês terem uma ideia, um pouquinho antes do Kardec, viveu o Pasteur, Louis Pasteur, que inclusive era francês, igual o Kardec. Ele comprovou e afirmou, falou, gente, não é como vocês pensam. Os seres vivos não nascem do nada. Sempre tem que ter a reprodução e vem de outros seres vivos. Porque o povo achava que a carne estragava e surgiam larvas ou germes, porque surgiam, tinha alguma coisa na carne, e ele largava lá, ela surgia. Muita gente simples e mesmo os estudiosos da época achavam isso. Entende? Aí o Pasteur fez uma experiência simples. Tá bom, põe a carne dentro do vidro e tampa. A mosca não entra, não tem ovo de mosca, não tem larva. Gente, hoje a criança meio que já sabe, né? Naturalmente ela já vai aprendendo essas coisas desde pequeno. Mas na época, pouco tempo antes de Kardec, era novidade isso.
né? Então, assim, hoje nós temos uma capacidade maior de aceitar e entender evolução como um processo da vida. Por que que é assim? Porque o nosso bom e misericordioso Senhor Deus quis assim. Que tudo seja gradual, que tudo seja conquistado, que tudo seja um caminho, que tudo seja uma obra de si mesmo. Então, a gente vai virando gente, né? O espírito vai virando espírito. E como assim? Mas, então, o que era antes? Né? São estágios em que o espírito ainda tem pouca consciência. E para a gente entender, os espíritos falaram, é igual à infância. Do mesmo jeito que a criança não sabe falar, aí aprende a falar. Não coordena os pensamentos, depois aprende a coordenar os pensamentos, aprende a conversar, expor, ouvir, dialogar. Também o espírito vai passando por vários estágios. E aí o Kardec pergunta na próxima, mas como que é na primeira? Como que é na primeira encarnação? Aí eles, para tentar explicar, falam assim, é tipo a infância. Entende? Porque a criança tem pensamento? Tem, mas não tem. Ela tem consciência? Tem, mas não tem. Entende? Porque vai desenvolver, vai ganhar isso ainda. E sim também os espíritos. Aí a inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Não é o estágio que nós estamos hoje, que os espíritos encarnam. Nós já andamos bastante, milhões de anos, para adquirir capacidade de lembrar, de pensar, de sentir, de amar, de refletir e de ter responsabilidade. A partir do momento que nós adquirimos o pensamento contínuo, surge uma coisinha chamada consciência, que vai desabrochando, vai ampliando, são vários estágios de consciência, são várias etapas, níveis de consciência, né, que vão se dilatando e a gente vai aprendendo a ter também o senso moral gradativamente. Aí o Kardec ainda pergunta de novo, essa aqui não deu para aumentar, gente. Então quer dizer que é a alma do selvagem? Né? Tipo assim, vamos imaginar lá os selvagens, ainda não tem civilização, vivem lá no meio das florestas ou algumas outras regiões e tal. Então é assim que é o espírito nas primeiras encarnações? Ele está perguntando, ele quer entender. Eles falam de infância relativa. Essa infância aí, mas é relativa. Ali já tem um avanço, eles respondem. Já são almas desenvolvidas, já têm paixões, já nutrem paixões. Então o Kardec fala, então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. São um sinal de atividade e de consciência do eu. Ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Ele está querendo dizer que ali já tem um avanço. Não é ainda as primeiras encarnações como espírito. É antes disso. Talvez o homem pré-histórico, os primeiros homens que começaram a andar em pé, talvez, milhões de anos atrás, milhões. Gente, a gente não consegue pôr na nossa cabeça 2 gerações, 100 anos atrás, a gente já não consegue acompanhar direito. O que são milhares de anos? O que são milhões de anos? Não cabe. Por isso que a gente fica meio absurdo, meio esquisito, porque a nossa capacidade de ler o tempo, de compreender, é relativa ao nosso corpo, à nossa encarnação. A gente conta em dias, em horas, em semanas, no máximo. Coisa de anos, a gente já fica assim. Você vê a criança com 7, depois você vai ver ele lá na frente, lá com 18, entrando na faculdade. Meu Deus! Né? Parece outro ser. Num espaço de tempo muito pequeno, em milhões de anos. Né? As mudanças são gradativas. Muito bem. Então, a gente leu aqui também, né? Ele fala que na vida, aqui ele vai resumidamente, ele vai dizer que a vida do espírito é semelhante à vida do homem. Então, do mesmo jeito que nasce o bebê,
E vai adquirindo também o espírito, começa simples e ignorante, e vai tendo várias encarnações, vai evoluindo junto com o mundo em que ele está encarnando, passa a ser um selvagem, depois pelas civilizações, vai indo a história, e nós estamos aqui onde nós estamos hoje, aqui, lutando ainda e ainda chutando a canela do nosso irmão, né? Tentando aprender a amar. Estamos nessa luta, né? Então é isso. Então ele chama de infância do espírito e faz uma comparação com a infância do homem, né? Do homem encarnado. Não é lógico? Não faz sentido? Não poderia ser de outra forma. Se você parar para pensar, é a explicação mais lógica, mais racional, que tudo é gradativo, mas que ao mesmo tempo não se perde, porque cada nova encarnação, o perispírito, que ele acompanhou toda essa história e reencarnou várias vezes, ele reteve nele toda essa informação, essa memória, e plasma um novo corpo, já com todo o aprendizado que ficou automático. Na evolução, aquilo que vai sendo conquista, automaticamente, ou vai se tornando automático. Por isso, hoje nós não precisamos mais pensar para respirar. Ah, não, mas o animalzinho também não precisou pensar. Não, mas em algum momento, um ser, lá há milhões de anos atrás, ele precisou desenvolver a capacidade de respirar, de tirar oxigênio do ar, fixar nas suas células para realizar o processo que gera energia para viver. Não veio pronto. Até isso, e tudo isso, são milhões de anos de aprendizado biológico e vão ser outros milhares, milhões de anos de aprendizado consciencial também. As conquistas que ficam no corpo físico, né, que o perispírito automaticamente e a genética reproduzem nos novos corpos, e também aquilo que é da consciência, no nível espiritual que nós vamos aprendendo. Por isso que alguns espíritos já nascem com facilidade para amar, para servir, para perdoar, porque já é conquista. E outros não, outros nascem com facilidade para se vingar, se revoltar, maltratar e assim por diante. Né? Tudo que vivemos vai registrando, vai somando, vai registrando, vai somando. E nos milhares de anos, nas diversas encarnações, em diversas civilizações, em diversos estágios, a gente vai consolidando a evolução espiritual. Muito bem. Aqui só um pedacinho, porque ela não lê tudo. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas. A vida do espírito, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Então, o que são um dia na vida de um homem encarnado é uma encarnação na história do espírito. Uma comparação que ele faz. Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Então tem existências que a gente fica ali empatado, né? Não avança. E aí vamos para as próximas. 192. Aí o Kardec pergunta assim, tudo bem, já entendi, beleza, não vou mais insistir. Então o espírito vai progressivamente, vivendo várias encarnações. Aí ele pergunta assim, será então que se um espírito criado simples e ignorante, lá no comecinho, fizer só o bem, desde o começo, ele vai chegar mais rapidinho na perfeição? Essa é a pergunta que ele fez. Pode alguém, por um proceder impecável,
já na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Gente, vamos lá, já logo para o último andar, vamos daqui para a pós-graduação, né? Lá no pós-doc, lá aqui nós estamos na primeira série, já vamos direto? Podemos sim ser, né, por um proceder impecável nessa vida, já pular lá para frente? Resposta? Não. E agora vamos explicar o não, né? Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Isso aí que você está achando que é perfeição, mesmo que você tenha uma conduta perfeita, isso ainda está longe da perfeição. Então, há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Então, como que eu vou praticar nessa vida essas qualidades se eu nem concebo direito ainda o que seja? Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Então, a natureza não dá saltos, nem o nosso progresso. Então, quem achou que essa semana, falou, não, essa semana eu vou ser Jesus na terra, vou fazer tudo certo, não vou fazer o mal, não, aí vai ser perfeito. Não é assim que funciona, né? É claro, o nosso desejo de acertar nos guia, é o nosso ideal, nos fortalece, a gente procura fazer o bem, etc. Mas, obviamente, seria uma imaturidade muito grande, uma irresponsabilidade achar que a gente pudesse atingir um nível da perfeição aqui na Terra. Ademais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Então, uma vida só, a gente sabe que em algumas encarnações o espírito avança mais na parte intelectual e outras vidas ele avança mais na parte moral, né? E não dá para completar seu 5 de 5, né, nos dois quesitos, intelectual e moral, numa vida somente. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, já foi, perdão. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, logicamente, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Naturalmente, né? Como a gente já sabe. Ou seja, o meu esforço para fazer bem hoje, aqui, ele me reduz as dificuldades amanhã. Mas aí o Kardec insiste, pode ao menos o homem, já desde a vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sim. Sim. Sem dúvida, eles respondem, pode reduzir a extensão e a dificuldade do caminho. Só o descuidadoso permanece mesmo no sempre. Permanece sempre no mesmo ponto. Então, e por quê? Porque muita gente acha, já que nós vamos atingir mesmo a perfeição, mas vai demorar tanto, então vamos levando a vida, né? Vamos levando, depois lá a gente vê no plano espiritual, vê como que faz na próxima, vamos tocando, né? Então, às vezes, a gente incorpora esse modo de pensar sem perceber, ou em alguns momentos da vida. O que ele está falando é que isso é descuidado, é ser descuidadoso do seu futuro, porque o esforço para fazer bem feito hoje, para adquirir as conquistas espirituais hoje, vai me diminuir naturalmente, né, no futuro as dificuldades, vai
aplanar os caminhos, vai facilitar os caminhos. Né? Logicamente, né? Novamente, né? Mais para frente, nas outras partes do livro, vai ficar bem mais evidente no Livro dos Espíritos, o quanto a doutrina espírita, o quanto os espíritos ensinam que depende da nossa vontade, o avanço, de que é esse empenho, essa dedicação, esse comprometimento que faz acontecer o avanço do espírito. Né? Então, é assim, muita gente também, muitas vezes a gente fica achando que é missionário, então já tinha tudo, já veio pronto, né? O tamanho do desafio é talvez muito maior do que muitas dores que nós enfrentamos e desafios que nós enfrentamos. Então, são seres humanos, vamos falar, são espíritos mais ou menos mais evoluídos que a gente, sim, mas também tem a sua, vamos dizer assim, a sua categoria, uma certa proximidade conosco, né? Então a gente compartilha também com eles muitos desafios, muitos conflitos que eles viveram, né? E que nós também vamos viver na nossa vida, cada um no seu nível e tal. Mas eu acho que o que fica de mais assim importante, né? Eu acho que é essa questão, a escolha, o posicionamento, a coragem, a decisão, né? Porque parece fácil, mas não é fácil. Eles tomaram uma decisão, por exemplo, de não constituir família, de seguirem sozinhos a vida inteira. Então, quais as consequências dessa escolha? De priorizar o trabalho, o compromisso, o amor que eles tinham com o bem. Isso é uma das escolhas. E todo dia escolhas difíceis. E todo dia testemunho. Nós podemos achar que, não, mas minha vida eu vou tocando e tal. O testemunho só aparece, tem uma mensagem do Emmanuel, não lembro se é no Vinha de Luz. O testemunho só vai existir para aquele que já se decidiu. É simples. Fala para você, o meu menino, ele está insatisfeito com as espinhas, né? Aí ele falou assim, eu vou mudar minha alimentação, que eu pesquisei no chat GPT, que eu preciso comer menos doce e tal, não sei o quê. Legal, tal, né? Aí ele passa um fim de semana, um docinho e tal, não vou comer e tal. Então é o desafio. Eu quero dizer, é a hora do testemunho. O testemunho só existe para quem decidiu, eu vou fazer. Quando o Espírito fala, eu vou seguir com Jesus. O testemunho, 15 minutos depois já está na hora. Entendeu? O que eu quero dizer assim? Então, para eles, todo momento era um testemunho. Mas por quê? Porque eram espíritos decididos. A gente ainda fica em cima do muro. Eu vou com Jesus, mas eu vou até certo ponto. Né? Eu vou com Jesus enquanto convém. O Emmanuel fala, a gente pega o ensinamento do Cristo e adapta assim para um jeitinho que funciona na minha vida, nas minhas horas vagas, quando eu estou bem. Não é? Agora, o cristão decidido, aí ele vai ser natural, e não é só o cristão decidido, qualquer um, pode ser no materialismo mesmo, na vida profissional, mesma coisa. Tomou uma decisão, vai seguir uma linha, vai seguir um ideal, o testemunho vai vir. Então, o que caracteriza esses espíritos não é que já veio fácil, não. Eu acho que é essa força de tomar uma decisão firme e não arredar pé. E com isso, pode ver, vem a dor. Seja a dor de não comer o docinho, seja a dor, às vezes, de não constituir uma família. Não é? Então, assim, a decisão de estar com Jesus naturalmente cria a oportunidade do testemunho. E se você acha assim, não, vamos levar de boa, tal, na medida que for aparecendo a oportunidade, eu vou indo, né? Não rende. Não rende. Chega no fim da vida, não avançou isso aqui.
Então tem que tomar decisão. Tem que tomar com decisão e sabendo que o negócio é forte, né? É assim, ó, Jesus não prometeu um mar de rosas. Prometeu o quê? Consolo, prometeu amparo, amor, paz, mas não prometeu ausência de luta, ausência de dor ou ausência de sofrimento. De maneira nenhuma. Se fosse assim, Pedro não teria sido assassinado e quase todos os apóstolos foram, mortos, praticamente, já na época dele. E tantos outros mártires que vieram depois, para que hoje nós pudéssemos estar aqui conversando livremente sobre ele. Conquista das diversas reencarnações dos espíritos ao longo de muitas eras. Então, assim, o que eu admiro muito nesses espíritos é já esse posicionamento. Não tem dúvida, assim, não tem muita... teve algumas palestras, algumas entrevistas com o Divaldo, onde ele falava de uma maneira mais, assim, tranquila, com as pessoas, e você via isso, ele falava assim, nossa, eu vou dar passe, a primeira vez, ele tinha uma empolgação dentro dele, natural, porque ele ia estar, nossa, eu vou estar exercendo, nossa, eu vou participar de uma reunião mediúnica, eu vou falar em público. Então aquilo é uma chama que tem dentro do espírito que ele vai seguindo. Só que todos nós temos isso, de um jeito ou de outro, para ir para um caminho ou para o outro, nós temos isso dentro da gente. Às vezes a gente deixa a chama ficar meio apagada, mas a gente tem sim, temos sim, é o que nos guia. É o que nos chama, é o nosso compromisso espiritual. Nosso planejamento reencarnatório não está nas pastas lá do plano espiritual. Ele está dentro do nosso coração, de maneira intuitiva, nos chamando. E aí a gente vai ser convocado a decidir, a se posicionar, a seguir, em várias etapas da vida. E como disseram os espíritos, muitas vezes a gente perde uma encarnação, porque não segue, não se posiciona, não busca, não cria, não avança nos testemunhos. Então, o que nos admira, por que esses espíritos conquistam tanto ou conseguem oferecer tanto à humanidade? Porque eles tinham um posicionamento e foram fiéis a eles mesmos, ao posicionamento que eles tomaram. Erraram, sofreram, mas mantiveram-se naquela luta. O Eurípides Barçanufo, ele tinha vários questionamentos, filosóficos e tal, mas quando ele se depara com o Livro dos Espíritos, que não foi o primeiro, mas os livros espíritas, quando ele lê, foi assim, sou espírita. E o espírita. Por quê? Porque já estava dentro dele. Ele se encontrou ali. Então, assim, é uma conquista. Então, para eles, a lucidez vem com mais facilidade, a clareza e o posicionamento diante da vida. Nós ainda somos jovens espíritos em aprendizado. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai se esforçar e experimentar nesse sentido. Então, todo compromisso que eu assumo, um casamento, um filho, uma profissão, todo compromisso que eu assumo, um trabalho no centro espírita, todo compromisso é uma oportunidade de crescimento, porque são pequenos testemunhos que esse compromisso vai me exigir, como pai exige da gente, como irmão, como filho. É o compromisso. Quando eles assumiram um compromisso, eu vou seguir a vida como um médium, como um seguidor do Cristo, como espírita, é um compromisso grande, que envolve muitas pessoas, outros espíritos, que envolve um movimento maior, uma programação espiritual que vai além do nosso conhecimento, mas é um compromisso. Nós temos os nossos compromissos, e todo compromisso vai exigir o testemunho.
o testemunho. Agora, quem não segue o compromisso, não vive com responsabilidade, não aprende com... não cresce. Não cresce. Então, o Espírito precisa se posicionar, escolher. Somos nós que construímos a nossa história e fazemos o nosso progresso e adquirimos as nossas conquistas. Vamos encerrar da horário? Vamos lá. A senhora faz a prece, por gentileza. Deixa eu apagar.